A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero honrar a Deus, louvar a Deus por esta manhã, mais uma vez na presença do nosso Deus. Quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, livro de Daniel capítulo 6, onde fala do Daniel na cova dos leões. Daniel, quando foi cativo, foi levado ao cativeiro, né? Daniel, com o seu espírito de excelência, com o espírito de sabedoria, e no Daniel havia o Espírito de Deus. Daniel, ele foi escolhido pelo rei Dário dentre os outros governadores para governar então as províncias do rei Dário, que foi dividido em 120 partes. O rei colocou um alto governante para administrar, e foi colocou mais jovens, mais homens, entre ele e Daniel, para governar, para ser governador, para ser, administrador de suas províncias. E Daniel, como era um homem de Deus, era um homem de oração, um homem que tinha o espírito de sabedoria na sua vida, a Bíblia diz que ele ia crescendo cada vez mais, ele ia se desenvolvendo cada vez mais. E quando Daniel ele começou a se desenvolver, a ter crescimento dentro do reinado de Dário, a Bíblia vai dizer que então os seus colegas, que também eram administradores, também que eram alguém visto aos olhos do povo como pessoas importantes, eles começaram a ter inveja de Daniel. Eles começaram a perseguir então Daniel dentro do reino de Dário. E a Bíblia vai dizer então que quando eles começaram a perseguir a Daniel, eles começaram então a procurar alguma falha na administração de Daniel. Eles começaram a procurar algo para que pudessem então acusar a Daniel, para derrubar Daniel. Porque, gente, quantas pessoas elas não conseguem crescer por conta própria? Quantas pessoas elas não conseguem ser felizes, quando elas não conseguem se desenvolver, quando elas não conseguem ser alguém na vida, eles começam a perseguir aqueles que estão se levantando, aqueles que estão procurando ter o melhor, viver o melhor, e as pessoas então começam a querer perseguir aqueles que estão tendo crescimento. E Daniel começou a ser perseguido porque era um homem que crescia. Daniel começou a ser perseguido porque era um homem que vinha se desenvolvendo dentro do reinado. Daniel começou a ser perseguido por aqueles que também eram administradores, que também tinham a mesma função, tinham o mesmo cargo que ele. Só que como Daniel era um homem de oração, era um homem de sabedoria, ele crescia cada vez mais. O rei achava graça em Daniel. E eles começaram a procurar, eles começaram a investigar, eles começaram então a analisar, eles começaram a acompanhar os passos de Daniel, para ver se achavam alguma coisa contra ele. Louvado seja Deus. E Daniel começou a ser perseguido dentro do reino. E quando eles viram que eles não podiam achar falha, porque não havia falha em Daniel na administração, quando eles viram que eles não podiam acusar Daniel de coisa alguma, porque não tinham que acusá-lo, eles então decidiram procurar alguma coisa a respeito do que Daniel fazia no seu dia a dia com Deus. Eles então falaram: olha, se a gente não acha nada nele aqui para alguma falha, algo que ele erra na administração do reino, vamos procurar alguma coisa no Deus de Daniel.
E eles descobriram que Daniel então tinha por hábito de orar 3 vezes ao dia. Ei, irmão, o diabo não sossega enquanto ele não vê você destruir. Mas fica tranquilo, porque o Deus que você serve, o Deus que te colocou de pé, o Deus que te colocou por cabeça, é o Deus que está no controle da situação. Não se preocupe. Eles foram então dizer: olha, Daniel costuma orar 3 vezes ao dia. Daniel costuma então de manhã, de clarear o dia, 8 horas. Daniel sobe para o quarto orar, de tarde lá para umas 3. Daniel costuma subir de volta lá para umas 6. Daniel costuma levantar e subir ao quarto de volta para orar. Então aí nós vamos derrubar Daniel. E quando eles então decidiram que é no Deus de Daniel que eles iam acabar com ele, derrubar ele, eles foram até o rei dizendo: olha, rei, faça um decreto que seja favorável ao rei, que no espaço de 30 dias, ninguém adora a algum Deus, a outro Deus, a nenhum homem, a nenhum outro rei, a nenhum Deus, se não for somente ao Senhor. E no momento, Dário então achou interessante, achou agradável então o que os homens tinham proposto ao rei. E o rei então imediatamente aceita e assina o decreto e sela com o teu anel. Só que Daniel era um homem que costumava orar a Deus e não a outro Deus e nem homem nenhum. E Daniel, quando soube do decreto do rei, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele vai para o quarto, ele está na oração. É no momento da oração de Daniel que os homens então resolvem ir até o seu quarto e pegam Daniel orando. Irmãos, por mais que você seja afrontado, por mais que você seja desafiado, por mais que estejam te perseguindo, até mesmo na sua fé, até mesmo na maneira que Deus te usa, na maneira que Deus te levantou, não se entregue para Satanás, não se entregue para aqueles que estão te procurando destruir. Continue de cabeça erguida, vá para a oração, vá para o lugar que você sempre vai, que é o joelho, é o teu quarto, o teu secreto, porque Deus, Ele não vai te deixar sozinho. Daniel continua orando, independente do decreto que o rei assinou, dependente do que os homens procuraram contra ele continuou na oração. Ele foi no seu quarto para continuar a orar. Aleluia. Lemai, relevar, show. Delemaia, sul, tequei, alebácia. Estão tentando te parar. Ou alguém já conhece a maneira em que vai tentar destruir. O inimigo já arquitetou, o inimigo já planejou, o inimigo já tem tudo arquitetado, já tem tudo planejado para destruir a tua vida, o teu ministério, a tua família. Mas permaneça na posição que Deus te chamou, porque Deus vai te honrar. Daniel continuou na posição da oração. Daniel continuou prostrando-se ao Deus que ele servia. E quando pegaram Daniel orando, foram até o rei dizendo: rei, o senhor não assinou o decreto? Sim. Pois é, pegamos Daniel orando. E agora o que o senhor vai fazer? Levaram Daniel até a presença do rei. E prepararam uma cova, já tinha uma cova com os leões. Os leões já estavam famintos. O homem que se chegasse a outros deuses, a qualquer outro homem, se não fosse ao rei Dário, seria lançado na cova dos leões. E os leões estavam famintos. Mas não se esqueça que o nosso Deus é o Deus, o leão da tribo de Judá. O Deus de Daniel era o Deus leão da tribo de Judá. O Deus que você serve é o leão da tribo de Judá. O Deus que você serve é o Deus
leão da tribo de Judá. Não temas, não se preocupe, não se desespere, não se apavore. Não se entregue ao teu adversário, porque o Deus de Daniel, Ele vai te honrar. Aleluia. E pegaram Daniel e lançaram Daniel na cova dos leões. E quando lançam Daniel na cova dos leões, o rei a sela com um anel e vai para o seu quarto com o coração perturbado, abatido, triste, porque o rei conhecia o Daniel. A Bíblia vai dizer que o rei não consegue dormir à noite, preocupado com Daniel. Olha só, irmão, por mais que o decreto já foi decretado, já foi assinado, já foi selado, ou aquele que assinou, aquele que decretou, não vai conseguir dormir. Levai a sei. O que assinou, o que decretou, o que selou, ainda vai passar a noite clamando pela tua vida. O rei não conseguiu dormir, irmãos. O rei não dormiu à noite, passou a noite em claro. Alguém queria tocar para o rei, mas o rei dispensou até os músicos que queriam tocar para ele. O rei não via a hora que amanhecesse. O rei não via a hora que o dia clareasse, para que ele fosse até a cova dos leões para saber do estado de Daniel. Enquanto aquele que assinou o decreto, selou com o anel, não dorme, ele passa a noite em claro, pensando no que ele fez. O Deus que é o Deus leão da tribo de Judá, o Deus de Daniel, ele viu o anjo lá na cova. Ele manda o anjo para fechar a boca dos leões. Daniel, pode deitar tranquilo, pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo, deita tranquilo, vai dormir, porque os leões não vão te tocar, os leões não vão te tocar, porque o Deus de Daniel vai fechar a boca do leão. Pode dormir tranquilo, querido, durma tranquila, querido, descansa no teu Deus, porque o Deus de Daniel, o Deus que você serve, vai fechar a boca do leão. E quando o dia clara, quando o dia amanhece, o rei vai na boca, lá na cova, e grita: "Oh, Daniel, 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 com certeza Deus, o Deus que você serve, Ele tem te livrado da boca dos leões." E Daniel grita: "Ó rei, vive tu para sempre, porque o meu Deus realmente fechou a boca do leão." E mandou tirar Daniel da cova dos leões. E quando manda tirar Daniel da cova dos leões, o rei manda lançar aqueles que acusaram, aqueles que perseguiram, aqueles que tentaram destruir Daniel no reino, foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes mesmo deles chegarem na cova, os leões o devoraram, eles e sua família. Então, meu querido, não tenha medo do leão e nem daquele que te persegue, porque quem assinou o decreto, quem selou com o anel, ele não vai dormir, ele vai interceder, ele vai estar lá. E não se preocupe não, que ele vai mandar jogar aqueles que te perseguiram também na cova dos leões. Porque o Deus que te escolheu, o Deus que te chamou, é o Deus que vai te honrar. O Deus que te chamou para o ministério, Ele vai te honrar. Então não queira sair do seu ministério, não queira sair
Não queira entregar o teu ministério, não queira parar de louvar, não queira parar de pregar, não queira parar de orar, não queira parar de interceder. Faça aquilo que Deus colocou na tua mão, prossiga em frente, porque Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, e Ele vai fechar a boca do leão, e vai colocar os teus inimigos por terra. Deus vai te honrar no ministério que você está. Deus vai te honrar quando você começar a abrir a boca para louvar. Deus vai te honrar quando você abrir a boca para ministrar a palavra dEle. Fica na posição que Deus te chamou. Continue. Se estão te perseguindo no ministério que Deus te chamou, no ministério que você serve a Deus, continue, porque Deus vai te honrar. Amém? Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você, que Deus te alcance nesse dia, e que a misericórdia do Senhor caia sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Continua firme, porque Deus vai te honrar.